Muito bem, bem-vindos, estamos no ar. A vida continua, bem-vindos ao nosso canal. Olha, passamos a marca de 100, hein? 100. Isso para nós é motivo de muito orgulho. Eu peço desculpa aos nossos seguidores, aos nossos amigos, porque a semana passada eu fiz uma live, depois na terça já não fiz, quarta também não, quinta hoje eu estou podendo fazer, graças a Deus. Tantos assuntos para fazer e eu sem condições de comunicar com vocês. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Aí foi. Para a gente entrar no clima da nossa live, né? Porque a nossa live não é uma resenha de futebol, de política, não é. É um assunto que procura tocar os corações, né, das pessoas, confortá-las, porque a maioria de nós vivemos imersos nos nossos problemas, nas nossas lutas, nas nossas angústias. Eu vi recentemente no mercado, uma prateleira de livros, e o livro que estava lá, top de vendas lá, era o Geração Ansiosa, Jonathan Haidt. Eu até, naquele mesmo dia, eu vi uma entrevista dele, falei, poxa, eu vou comprar esse livro ainda, vou ler. Mas do que falam e do que ele disse em entrevista no Fantástico, o Jonathan, ele chegou ao ponto. Ele está fazendo uma análise muito judiciosa, sensata dos dias atuais. Nós vivemos num momento, uma sociedade ociosa também, por causa das tecnologias, o que gera mais ansiedade. Antes a gente esperava 5 minutos para o computador abrir, mais 5 para rodar o disquete do sistema, mais 5 para carregar o aplicativo. Hoje a gente faz isso em menos de 1 minuto e não tem paciência. Vamos logo, minha internet está lenta, a internet está um monte de dados chegando em tempo real, e as pessoas, veja aí, manda aí o que eu te mandei, você não respondeu, responde para mim, eu quero a foto. E olha, você vive, você fala, puxa, hoje foi um dia, minha mente cansou, hein? Minha mente está cansada. Por quê? Num pequenino espaço de tempo, nós atendemos demandas, e nossa atenção está dividida, a televisão está ligada, tem notícias ocorrendo, notícias de violência, aquilo já te impactou também, te dá medo, você sai no trânsito, tem uma fechada, uma freada na tua frente, você entra no banco, tem uma fila e tem alguém ali meio desequilibrado, já meio colérico, você tem que manter a tua paz íntima. E aí entra o Espiritismo com a sua mensagem consoladora, extremamente reveladora, esclarecedora. Hoje eu volto a falar do tema que nós estamos seguindo uma série. E o tema ainda é aquele tema fascinante. Médium, pode apostar que sim. Parte 3. Eu dou uma pausa nessa série. Aí nós começamos uma outra série.
Mas estou com mais alguns slides aqui para falar da multiplicidade de talentos, talentos mediúnicos, carismas, como diria Paulo apóstolo. Todos nós somos médiuns. Em menor ou mais alto grau, todos sentimos a presença, a influência dos espíritos que nos rodeiam. Eu até peguei um livro aqui de Ivone do Amaral Pereira. Hoje eu vou fazer uns destaques dela, porque ela, como médium, ela também procurou escrever, não apenas o que o Charles, o seu mentor, dizia, mas também ela escreveu, como autora, alguns livros muito interessantes. Um deles é esse aqui, Devassando o Invisível. Mas também tem o Recordações da Mediunidade, que isso nos mostra os bastidores da vida de um médium. Isso nos ajuda. E você que está aí se perguntando, poxa, eu sonhei com a minha avó, será que foi real, não foi? Pode crer. Tem alguma coisa aí. Ou então aquele que diz, olha, eu me vi numa festa, assim, tinha fulano, fulana, eu não sei que sonho é esse. Aí, de repente, você está numa festa e aquilo te lembra o sonho. Esse déjà vu que a ciência materialista procura dizer que é no cérebro uma coisa do gene, o gene número tal. Eles estão teimando. Enquanto a ciência oficial não admitir que tem que trabalhar o homem como um ser trino, composto de espírito, perispírito, vai continuar apanhando muito, tá bom? Então, só para você saber, hoje nós vamos voltar ao assunto. Eu até costumo ampliar aqui, né, para a gente ler junto. Nós vamos citar um pouco do Livro dos Médiuns, que é do nosso grande professor, mestre de Lyon, Allan Kardec. Ele tem um capítulo lá que ele fala como você deve ler uma comunicação espiritual e dizer, é legítima? Ou ela tem um ranço aí que merece ser analisado melhor, deixar de molho, passar pelo crivo da razão, esperar um pouco mais. O Livro dos Médiuns, de novo, capítulo 15, a variedade de médiuns psicógrafos. E uns casos que Allan Kardec estudou, que está na Revista Espírita, de 1862, que é um caso, né? Um caso de mediunidade. Ah, sim, um espírito que se apresentou como Napoleão. Depois deu outra mensagem para Napoleão. No fim, não era o Napoleão, mas era um soldado que serviu nas forças de Napoleão e ele usava o nome Napoleão. Então, eu começo por esses slides, porque eu acho que daí nós vamos tirar muita coisa. Não é? Muita coisa interessante. Sem contar que a Ivone do Amaral também, ela escrevia, mas usava também o Livro dos Espíritos e pegava alguns excertos do Livro dos Espíritos, uma questão, colocava na abertura dos seus capítulos, encimando cada capítulo, e depois discorria sobre isso. Vejam o que está logo nesse primeiro slide. É o capítulo 5 de Devassando o Invisível, que trata de mistificadores obsessores, ou mistificadores obsessores, quer dizer, eles são os dois. Ela busca no Livro dos Espíritos, a questão 95, onde fala que o invólucro semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível. É uma pergunta de Kardec. Esse invólucro semimaterial é o perispírito, né? Aí respondem os espíritos, as vozes da falange do espírito do Consolador respondem. Tem a forma, o invólucro, tem a forma que o espírito queira. É assim que o espírito,
vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, quer dizer, acordado, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. Não estamos falando em espírito materializado, não. Tem uma parte materializada, outra parte não, aqueles véus do ectoplasma. Estamos falando de espírito que se faz visível e palpável, como um agênere. Tá? É bem diferente. Então, com essa resposta aí ela entra no capítulo dela. E ela assinala que, e é por isso que ela tocou na forma que o espírito quer dar, ele pode aparecer para você com a imagem de uma reencarnação anterior? Pode. E aí você fala, quem é você? Eu não te conheço. Aí ele fala, bom, então eu vou me apresentar agora como da última existência, com aquele chapéu tradicional, aquela barbinha assim. Você fala, meu tio fulano, reconheço. Agora, um espírito que não é de todo, vamos dizer assim, tolo, né? Mas ele tem algum conhecimento, é esperto, é inteligente, ele pode manipular os fluidos, como fazem os bons espíritos. Só que os bons espíritos fazem isso com um fim útil. Um fim que redunda num bem. Agora, um espírito malfazejo ou malfeitor que queira zombar dos encarnados, ou até de outros desencarnados, eles podem tomar formas muito feias. Que para eles agrada assustar. Então eles podem aparecer com um bigode extremamente grande, que depois encurta, sapatos calçados ao contrário, com bicos muito compridos, eles podem aparecer numa forma animal, que Kardec chamou de licantropia, né? É um nome genérico, não só para se parecer com lobos, mas como cão, ou como um macaco, e daí surgem essas ideias de lobisomem. Espíritos que assumem formas assustadoras. Ivone, que viveu até 1984, quando ela desencarnou, né? Ela viveu até os 80 e poucos anos. Não se casou, ela era do interior do Rio de Janeiro. Nos últimos anos ela estava morando com a irmã dela na cidade do Rio de Janeiro, onde ela veio a desencarnar. E ela foi escrevendo que havia espíritos, que os espíritos... E ao escrever, ela disse que as perguntas que ela fazia, por exemplo, como podem os espíritos assumirem essas formas tão grosseiras, né? Eles têm tanta inteligência assim, poder, e até que ponto Deus o permite? Uma pergunta muito inteligente. E Charles, que é o seu mentor, que foi pai dela numa existência anterior, levou-a para uma incursão no espaço e foi apresentando como que é o mundo espiritual. O mundo espiritual, ou o mundo da Terra, se você fizer uma comparação, tem esferas e esferas. Aqui mesmo no mundo dos encarnados, nós temos lugares que são super confortáveis, agradáveis, que você tem prazer de estar. E há outros que não é? Em lugares que fala, nossa, desvia dessa esquina aqui, a barra é pesada. Nossa, não gosto daquele burburinho ali a coisa é muito feia, não quero, aquilo não me faz bem. Também no mundo espiritual. E ela diz, espíritos mistificadores estão em toda parte, nem sempre são de todo malévolos, mas se divertem enganando, levando as pessoas ao engodo, porque são invigilantes. Então, podem muitos desses espíritos nos envolverem, os médiuns principalmente, e todos somos um tanto médiuns, e podem nos levar a erros. Podem nos apresentar uma coisa que parece que é tal e você a
eu vi tal coisa, vai acontecer tal coisa. E não acontece. E os espíritos se divertem. Não tem um filme assim? Os espíritos se divertem, os fantasmas se divertem. Porque você apostou que era uma vidência. E não era. Ou melhor, era uma visão, sim, mas o significado da visão era outro. Não é? Quantas vezes, na época de Copa do Mundo, aparecem médiuns de todos os lados, dizendo quem será o campeão, o campeão. O médium vê lá um monte de camisa amarela, fala lá, o Brasil foi campeão, será tetra, será penta, será hexa, e no fim era a camisa de um time que usa amarelo também. Né? De repente era a Suécia, que estava conseguindo o segundo lugar. Entende? Ou vê uma camisa azul, pensa que é a Itália, mas não, era Brasil com a camisa azul. Então, aparecem para nós em sonhos muitas vezes parentes preocupados, mas e aquilo é um pressentimento, mas não quer dizer que aquilo seja um fato que vai suceder na família, um luto, né? Nós precisamos tomar muito cuidado com o que aparece na nossa tela mental. E veja o que eu escrevi mais abaixo, tirando do livro Devação do Invisível. Agora, se esses mistificadores encontram êxito, se eles são bem-sucedidos, é porque encontraram o campo aberto para suas operações nos sentimentos bastardos das suas vítimas. Afinidades morais e mentais de má categoria. Encontraram o campo aberto naqueles a quem se agarram, tornando-se então para esses acontecimentos passam para eles uma espécie de prêmio-castigo por conta da sua incúria na prática de ações reformadoras ou da má vontade deles em se voltarem para os aspectos superiores da vida. Ou seja, se nós estamos invigilantes, ou seja, não estamos vigilantes, se nós não fazemos o orar e vigiar conosco, imagine, você toda hora está sendo vítima, objeto de ataque, objeto de investidas das sombras. Encontra em você uma falha de caráter que você ainda possua e começa a explorar aquilo. Se você é dado a beber, vão dizer, hoje você pode tomar uma, afinal, você ontem não tomou, nem anteontem, não vai fazer mal, vamos tomar mais uma. Se você é meio dado a boemia, logo começam a aparecer os boêmios te ligando, te convidando para a noite. Você fala, mas está todo mundo lembrando de mim hoje? Nunca falam comigo. E assim é. Se você é uma pessoa irascível, que se encoleriza rapidamente, logo eles usam alguém da família para te tirar do sério, do centro. Como? Atuando sobre o pensamento nosso. Não é um assunto assim muito fácil de tratar, né? E só quem vive dentro do mundo da mediunidade sabe o que nós estamos dizendo. E quem não vive também. Ivone quis saber por que há espíritos tão obstinados ao mal, agindo sobre os encarnados e levando-os a cometerem os maiores disparates. E ouviu de seus mentores que esses espíritos sentem-se no direito de se vingarem da sociedade que lhes negou o amparo. Aquela coisa. Muitos espíritos que estão no mundo espiritual, num estado de infelicidade, quem quer ler O Céu e o Inferno também vai ver que tem uma parte só para tratar disso. Depoimentos de espíritos no mundo espiritual. Os que estão bem, os que estão mais ou menos, os que estão mal, os que estão na pior. No fundo do poço. E a resposta do espírito Charles foi: eles se sentem como que rejeitados da sociedade. Então, no mundo espiritual, nós continuaremos antissociais, antissistema, contra tudo e contra todos, contra o que é bom, o que é belo. Parece até um comportamento que a gente vê aí na política. Tem uma ala extremista aí que não gosta de lei, não gosta de imposto nenhum, não gosta de cerceamento da liberdade, não gostam que censuram o que eles falam, eles querem liberdade total.
e querem viver a seu modo, como se estivesse vivendo num mundo sem leis. Esses a quem me refiro aqui são espíritos que se encontram na erraticidade e de lá olham a Terra e falam, aqueles ali tem uma carinha de que ele é todo certinho, vamos aprontar com ele. Aquele ali parece que é bonzinho, mas a gente sabe que ele tem umas falhas, vamos fazer ele cair numa cilada? Vamos fazer um escândalo na vida dele? Então, eles vão. Por quê? Aquele que está feliz causa-lhes grande inveja, raiva. Como quem diz, nós não tivemos o que ele teve, nós não tivemos instrução, nós vivemos na fome, nós não tivemos educação, nós não tivemos recursos, vivemos mal, cometemos erros, estamos desse lado e vamos continuar errando. Você fala, meu irmão, não faça isso, vamos orar. Que orar o quê? Você não acredita em Deus? Que Deus? Se Deus existisse, não me deixaria estar nesse estado. Então, muitas vezes, numa reunião mediúnica, nós temos que lidar com espíritos duros, muito duros. Vamos ver o que é mais que hoje eu vou deixar para vocês. Sim. Ela tocou ainda em mais algumas questões que eu vou deixar para a próxima live. É quando ela fala dos espíritos que não creem que estão desencarnados. Pode? Pode. E lá na frente, é um slide que eu tenho aqui na frente, trata da natureza das comunicações. É um capítulo do Livro dos Médiuns, que também nós devemos estudar muito, viu? Porque quantas mensagens estão chegando aí, principalmente agora que Divaldo desencarnou, eu recebi aí algumas mensagens no WhatsApp de alguns amigos, dizendo assim, Rubens, fake news ou não? Estão aparecendo aí mensagens de Divaldo Franco. Bom, o mais sensato nessas horas é a gente ir lá na Mansão do Caminho, procurar lá com os amigos lá do Espiritismo Play, o Mário Sérgio, Luiziane Bahia, com a equipe da mansão, porque eles têm reunião mediúnica, muitos médiuns trabalhando lá. Logicamente, se alguma mensagem vier, virá primeiro para os amigos lá da Mansão do Caminho, concorda? Mário Sérgio já disse, olha, até o momento, não. Então, eu fico com a palavra do Mário Sérgio. E essas mensagens que estão chegando, já chegavam antes, mensagens falsas. E continuam chegando, agora explorando que ele ditou uma mensagem, que lá ele foi recebido por Chico. Pode ter sido recebido por Chico, pode, tudo isso é provável. Mas será que foi Divaldo quem o disse? Vamos esperar um pouco mais? Por que a pressa? Por quê? Para que esperar? Se o próprio Chico, que já desencarnou há mais de 20 anos, né? Desencarnou em 2010, 25 anos. Até agora, eu só ouvi uma mensagem de uma médium, uma moça, não me lembro o nome, que foi como se eu estivesse ouvindo o próprio Chico falando. E era uma mensagem de alto teor espiritual. Então, não nos prendamos tanto em quem assina a mensagem, mas principalmente no conteúdo da mensagem. Na Revista Espírita, e depois alguns casos foram levados para o próprio Livro dos Médiuns, Allan Kardec deparou com mensagens como essa que vocês estão lendo aí. Dá para ler? Eu não vou ler tudo isso, mas a mensagem era assim um tanto rebuscada, um texto meio interessante, e no final, Napoleão. Eu só sei que lá no final, Allan Kardec falou. Napoleão, em vida, era um homem grave e sério. Toda a gente lhe conhece o estilo breve e conciso. Teria degenerado singularmente se, depois de morto,
se houvesse tornado verboso e burlesco, teria degenerado. Esta comunicação talvez seja de um espírito de algum soldado chamado Napoleão. A outra mensagem também assinada Vicente de Paulo, o grande Vicente de Paulo, um benfeitor que trabalhou muito em favor dos pobres e aparece na nossa codificação espírita, lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem mensagem de Vicente de Paulo. Kardec analisa e diz: quem reconheceria São Vicente de Paulo por esta linguagem? Que significam essas palavras? Com as suas balas que ainda não estão feitas, muito suspeitamos que esses espíritos... Nem dá para ler o que tem aqui embaixo. Então, é uma mensagem também, não sei se vocês já leram, mas a parte aí das balas. Ide pequeno exército nosso, ide não temais as balas inimigas. As que vos hão de matar ainda não foram feitas, se estiverdes sempre do fundo do coração na senda do Senhor, isto é, se quiserdes sempre combater pacificamente e vitoriosamente pelo bem-estar e pela liberdade. Aí, ó. Hoje nós não estamos aí infestados de fake news. Eu também, no meu trabalho profissional, não é bem um trabalho profissional, mas um trabalho que eu faço como colaborador da editora M de Capivari. M quer dizer, editora Mensagem Esperança. Às vezes o editor falava: Rubens, dá o seu ponto de vista, seu parecer sobre essa obra. O que você acha? São originais que chegam para ele publicar. E às vezes acontecia de chegar textos que pareciam assim idôneos, né? Então, o médium é desconhecido, mas vamos ver, você começa a ler o romance, de repente você começa a ver que não está batendo com o que nós sabemos, através da doutrina espírita, os métodos que Kardec utilizou. Então começa assim: a civilização tem feito muito mal à sociedade por faltar-lhe o amparo da moral. Você fala, bom, até aí citou o Evangelho, citou lá uma passagem. Você vai indo, estamos todos caminhando para a felicidade, mas isso tem um preço para cada criatura, e esse preço é a dor em todas as suas faixas. Você fala, bom, é meio estranho, até que você chega num ponto como esse aqui, que eu grifei. Depois de despertados todos os sentimentos de amor que todos possuem, a moral cresce e toma a mesma velocidade da civilização que forma o intelecto, e essas duas asas alçam o voo que Deus espera desde a formação da alma, já que Deus a fez para tal. O mundo terreno nessa época tornar-se-á o verdadeiro paraíso, onde a felicidade será o primeiro degrau. Eu comecei a duvidar do texto. Aí chega uma hora que, no plano em que se encontram as sociedades, e vai indo, né? Não nos enganemos, aqui embaixo, no último texto aqui. Não nos enganemos, somente Deus dirige a todos. Os homens, as civilizações, todas elas, hoje e amanhã, voltarão seus olhos para as leis naturais. Às vezes você fala, pô, mas está enchendo uma linguiça e não resolve, né? E não resolve. Você fala, esse texto não está muito... Aí eu cheguei nesse texto aqui, eu não vou dizer qual é o livro, qual é o autor, porque eu acho que o livro nem saiu, né? Ainda bem. Mas esse texto aqui começa assim: filhos e filhas deste plano físico, é com muita alegria que a nossa mensagem se propaga para que haja uma compreensão. Aí está tudo bem, né? Fala, pô, será que é do médium, é do espírito? Queridos, vocês não têm ideia, ó, um lugar comum, né? Usar uma expressão assim, é um lugar comum, um clichê. O quanto vale a pena estar encarnado, pois muitos de vocês, se não estivessem no corpo, abatendo seus karmas, outra palavra meio estranha, ninguém abate karma. Karma não é galinha, não é ave, não é
Abater um karma. Enquanto vocês sofrem com seus pequenos problemas, egoístas, aí. Continuei lendo. Eu tenho presenciado na equipe na qual trabalho em minha colônia as prestações de contas dos recém-desencarnados e, infelizmente, vejo quão grande parte deles são notificados de que farão parte de uma humanidade primitiva. Aí, ó. E vai indo, até que chega numa expressão ainda muito mais vaga. A Terra está no início das dores, a percepção do progresso, ó, tá enrolando. Depois, caiam na real. Quando eu li isso, eu falei, não, cancela. Cancela. Falei para o diretor, cancela. Caiam na real. E vai indo. Afinal de contas, outro lugar comum, né? O Estado Islâmico faz ataques com armas modernas fabricadas. Olha de onde esse espírito saiu, aonde ele está chegando. Uma onda de barbárie medieval se abaterá sobre as nações mais desenvolvidas. O Brasil passará a próxima década apurando a corrupção que devastará a classe política. As Nações Unidas do Hemisfério Sul já são uma realidade no plano espiritual e caberá ao Brasil a sua liderança. Sempre assim. Olha lá. Depois lá embaixo aparece o nome do espírito pela psicografia de fulana na sede da FESP. Mal, né? Eu não queria mostrar o nome, mas sem querer foi. Mal. Volto aqui à tela original. Então, meus amigos, estejamos muito atentos às mensagens que nos chegam. Muitas vezes são produto de animismo, mas mesmo. Achamos que é um espírito, mas é a nossa alma aqui que está falando. Às vezes é um espírito mesmo, e um espírito enganador. O espírito é mais enganador quanto menos preparado é o médium. O médium precisa estudar. O médium que não estuda e não se evangeliza está sujeito aos embustes, principalmente os médiuns intuitivos. Porque se é um médium mecânico, ele pode até dizer, eu não sei o que escrever, posso me isentar. Livro dos médiuns, deve ser um livro de estudo. Agora, se você é um médium intuitivo, você fica, eu? Era eu e não era eu? E eu termino nossa live de hoje para dizer que que nunca me dei como médium, já falei isso aqui, nas reuniões mediúnicas da casa que eu frequento, começaram a ocorrer coisas comigo que eu falei, por que não? Deixa papel do lado. Se eu sentir vontade de escrever, eu vou escrever. Se for meu, muito bem. Sou um poeta, sou um escritor, tem valor, guardo do lado. Se não for meu, também que a pessoa assine. E eu vou averiguar se é bom, de quem é. Estou fazendo o exercício. O pessoal falou, Rubens, passa limpo e analise. Passa limpo, analise. Talvez seja teu mesmo, ou talvez seja um exercício da tua mediunidade, né? E eu tenho me colocado à disposição deles, observando bem se não estão falando coisa ruim, e se eu não estou mistificando ninguém. Até fiz uma prece pedindo a Deus, Senhor, nas minhas experiências mediúnicas, que eu nunca cometa um ato de má fé, né? Que jamais eu venha, vamos dizer, prejudicar o pensamento dos espíritos, mas que eu possa recebê-los com a maior fidelidade possível. Vai que eles querem falar por mim, que eu fale a palavra boa, a palavra certa. Como diria Paulo, e eu termino. Que da minha boca não saia nenhuma palavra torpe. Né? Então, meus amigos, terminamos. Hoje é 5 de junho, aniversário da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Hoje a USE faz anos, dia de recordação. César, Romeu, Herculano, Anita, Vinícius, Jordão. Aprendemos com Atílio,
Quanto vale um aperto de mão e com uísque liró, como ser bem melhor. Hoje a Uzi faz anos, César, Nestor e Nedir, dois já estão no outro plano, um ainda está por aqui. Não esqueçam Balieiro e a Júlia, nossa gratidão com Jesus, meu irmão. Então seremos unidos, todos num só coração.